revestido o novo homem. E isso significa dizer que a natureza adâmica, nós que nascemos em Adão, nós nascemos debaixo desses princípios. Então a malícia, a maldade do nosso coração é revelado. Uma vez que o poder da ressurreição habita em nós, categoricamente nós começaremos a viver uma nova vida. E essa nova vida, ela não é imediata, isto é, eu não sou aperfeiçoado em termos de santificação no mesmo dia. Há um processo nessa caminhada. E o que Paulo está me dizendo é que eu preciso dia a dia abandonar o velho homem e me vestir do novo homem. Então agora ele mostra em detalhes, aplicando a lei, como eu devo deixar de fazer o que é mal e fazer o que é bom, e qual a razão disso. Então, o aspecto negativo, aspecto positivo e a razão disso. Qual o aspecto negativo da lei? Verso 25, por isso, deixando a mentira. Então, a primeira coisa é, deixe de mentir. Segunda, aí vem um aspecto positivo, fale cada um a verdade com seu próximo. Qual a razão disso? Por que disso? Porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. A tradução dessa palavra, como colocada no texto mentira, às vezes ela é em algumas versões colocada como se fosse falsidade, né? Mas sem dúvida não é esse o sentido do termo, porque a palavra é clara, irmãos, a palavra é mentira, literalmente, que é como se fosse algo que é pseudo, algo que não é necessariamente a própria verdade, é um engano, parece com a verdade, mas não é. É possível, entretanto, não é, que Paulo aqui esteja se referindo ao que ele escreveu na carta dele aos Romanos. Queria que você voltasse comigo um pouquinho, para você entender um pouco do que eu estou tratando aqui com os irmãos. Lá em Romanos, no capítulo 1, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, no verso 1, capítulo 1, verso 25, Paulo diz assim, preste bem atenção, irmãos, no que diz o texto sagrado. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ele está se referindo aqui aos gentios, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, praticando aquilo que era contrário ao conhecimento da verdade. Perceba, a verdade é conhecida, eu suprimo a verdade, transtornando-a, fazendo dela uma mentira. E esse é o grande ponto, porque a verdade, irmãos, ela vai produzir um novo modelo de vida. Para que esse modelo de vida não seja estabelecido, eu suprimo a verdade, para que a mentira, na prática, prevaleça. É como Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 3, os homens, os ímpios, eles amam as trevas, não amam a luz, porque quando eles se aproximam da luz, as suas obras se revelam. Eles não querem revelar suas obras, então eles preferem viver na escuridão, porque eles sabem que a luz vai desvelar o que há dentro do seu coração e até mesmo a natureza das suas obras. Foi o que aconteceu, irmãos. Os leitores renunciaram à suprema mentira do paganismo. O principal sintoma daqueles que vivem dessa maneira, voltemos lá para o texto de Efésios, por favor, volte comigo lá para Efésios, vamos tentar manter esse texto lá. Perceba que o principal sintoma está aqui, veja comigo o verso 17 e 18 do capítulo 4. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O que Paulo está ensinando é, você que está em Cristo Jesus, você precisa agora renunciar
toda aquela prática anterior. Vocês precisam agora negar tudo aquilo, toda a mentira, e viver segundo a verdade. E ele então ordena o seguinte à igreja, né? Vocês não devem, irmãos, vocês abandonaram a grande mentira. Qual a grande mentira que vocês abandonaram? A idolatria. Vocês abandonaram a falsidade. Vocês abandonaram a mentira que leva ao inferno. Vocês deixaram tudo para seguir a verdade, que é Jesus Cristo. Portanto, no vosso dia a dia, no trato com os irmãos, fale a verdade um com o outro. Vocês já deixaram tudo isso para trás. Vocês não devem se comportar como quem não conhece essa verdade, literalmente. Quem é Jesus Cristo? Vamos aqui no mesmo capítulo 4, verso 21, diz o seguinte: se é que de fato o tendes ouvido, e neles foste instruído, segundo é a verdade. Vocês foram instruídos na verdade. Vocês deixaram a mentira. Paulo está literalmente lidando com aqueles que deixaram o pecado e se converteram ao Senhor. Como agora eu devo viver, irmãos? Aqueles que participam dessa fé, literalmente, devem ser conhecidos na comunidade como pessoas honestas, confiáveis, cujas palavras são dignas de confiança. A razão é dita claramente, irmãos. Parece que Paulo está apenas falando aqui com todas as pessoas. Veja, a impressão é essa. Ele diz com o próximo. No texto, no verso 25, ele diz assim, acompanhe comigo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, muitas vezes você imagina que Paulo está se referindo aqui a todo mundo. É claro que eu preciso falar e obedecer e falar a verdade com todo mundo, mas particularmente Paulo não está excluindo falar a verdade com todo mundo, mas ele está delimitando isso à igreja, com seus irmãos. Com seus irmãos. Nós devemos amar, falar a verdade, mas dentro da igreja, na relação na igreja, irmãos, nós somos membros uns dos outros. É como se a perna mentisse para o braço, a orelha mentisse para o olho. Nós somos membros do mesmo corpo e começamos a mentir uns aos outros. Não é possível isso. Quer dizer, é possível, mas não deve acontecer. Agora nós somos membros do mesmo corpo, consequentemente, nós não devemos falar mentira um com o outro. A razão é estabelecida pelo próprio apóstolo Paulo. John Stott, comentando esse texto, diz uma coisa muito interessante, mas ele diz assim: ora, a comunhão, ela é edificada na confiança. É difícil ter comunhão com alguém que você não confia. Assim como um casamento, o casamento ele é baseado na confiança. Então imagina, a comunhão ela está baseada na confiança, e a confiança ela é edificada sobre a verdade. Então a mentira, irmãos, ela não apenas quebra a comunhão, como ela destrói os relacionamentos como um todo. De outra forma, a verdade fortalece o relacionamento. A mentira destrói o relacionamento, a verdade fortalece o relacionamento. Nós somos membros uns dos outros. Se não falarmos a verdade com os outros, a nossa comunhão ela é quebrada. Nós passamos a não confiar no outro. Por isso, é necessário que a verdade ela seja estabelecida no meio da igreja, para que haja comunhão no meio da igreja. Você sabe que
esse mandamento aqui, esse princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo, irmãos, ele é fundamentado no 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isto é, você não deve mentir contra o seu próximo. Você não deve se levantar não falando a verdade contra ele. Isso é pecado e o Senhor condena isso. Então, o que é que a lei, que Paulo aqui labora de uma outra forma, o que é que a lei tanto nos ensina nesse particular, irmãos? O que é que ela tanto nos ensina nesse aspecto quando nós estamos trabalhando no texto sagrado? Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem comigo: o que é a verdade? Vamos laborar em cima desse conceito antes de qualquer coisa. O que é a verdade? Nós devemos falar a verdade todo o tempo. Quando falarmos, devemos falar a verdade. Como está o verso 25 claramente ensinando aqui. Lembre-se de outra coisa. Nós não devemos sempre falar, mas sempre que falarmos, precisamos falar a verdade. É por isso que o silêncio e o calar-se é mais sábio do que o muito falar, porque no muito falar há erro, e você tem maior chance de mentir, de falar inverdades, palavras que vão destruir o outro. Lá no passado, já se tem outro entendimento em termos da estrutura do corpo, né, do ser humano, mas lá no passado, na época, no século XVII, os puritanos diziam assim: Deus colocou 2 barras nas nossas línguas, 2 barras nas nossas línguas, ensinando-nos que a nossa língua não deve ser algo frouxo dentro da boca, isto é, a língua não pode ficar de um lado para o outro, ela está firme ali. Ele não é como uma janela ao vento. Quando bate o vento, o barulho para todo lado. A língua não deve ser assim, diz eles. Eu preciso ser discreto no meu falar, e eu preciso botar uma chave na minha boca quando falar. Lembre-se que foi perguntado, e Herodes fez o seguinte questionamento, Pilatos fez o seguinte questionamento, lá em João 18:38. O que é a verdade? O que é exatamente a verdade? A verdade, irmãos, ela é uma harmonia. Na realidade, a verdade é uma dupla harmonia. A anatomia observa que a língua no homem, como dizem nossos teólogos do século XVII, a língua do homem ela é presa por 2 cordas ao coração. Diz eles, 2 cordas ligadas ao coração. O que é que eles querem dizer com isso, irmãos? Falar a verdade requer o quê? A harmonia da língua com o coração e a harmonia da língua com a coisa em si mesmo. Preste atenção. É necessário, a verdade ela é a harmonia entre 2 coisas. Primeiro, a harmonia entre a língua e o coração, e a harmonia entre a língua e a coisa em si. Primeiro ponto importante, né? Se nós não pensamos quando nós falamos, irmãos, literalmente, se nós não, durante o que nós estamos falando, nós não estamos pensando, nós não falamos a verdade. A discordância ou a falta de harmonia entre a língua e o coração, ele rompe e mancha a harmonia. Nós devemos, enquanto estamos falando, nós devemos pensar. E a língua deve ser o intérprete fiel
da mente. Por outro lado, de outra forma, a língua será falsa ou mentirosa. A verdade deve ser falada por um homem. A verdade deve ser falada por um homem. Mas ele pode ser falso quando fala, porque ele pode pensar não aquilo que ele está pensando, ele pode falar não aquilo que ele pensa. Ele pensa uma coisa e fala outra. Não há harmonia entre aquilo que está no seu entendimento com aquilo que sai da sua boca. A verdade, então, precisa ser harmônica. É necessário que eu entenda isso. Mas não é apenas isso. Se eu não falo também a coisa como ela é, irmãos, eu não falo a verdade. Pode haver harmonia entre o meu coração e a coisa em si mesmo. E deve haver. Preste atenção nisso, porque talvez seja o grande elemento aqui, não é? Os nossos corações e as coisas em si mesmo devem estar harmônicas. Nós não devemos pensar, literalmente, que eu estou falando e o meu coração concorda com aquilo, e eu estou falando como o meu coração pensa, mas a coisa em si não é exatamente aquilo. Isto é, o meu entendimento é falso, o meu coração não compreendeu o correto. Por mais que eu fale com sinceridade, eu não estou falando a verdade, porque não está de acordo com aquilo que é a verdade. Eu preciso falar a verdade. Ter harmonia entre o meu coração e a minha língua. Mas não basta ter harmonia entre o meu coração e a minha língua, eu preciso ter harmonia entre a coisa que eu estou falando em si mesmo e aquilo que eu falo. A sinceridade não eliminará a mentira. Eu posso ser sincero na minha fala e ainda assim mentir, porque não estou falando de acordo com aquilo que é, com a verdade em si. É nossa obrigação falar a verdade, irmãos. Então, a nossa mente deve concordar com a matéria e os nossos lábios com a nossa mente. Nós devemos falar as coisas como nós sabemos que elas são e pensar sobre elas, sobre aquilo que de fato elas são. Por isso, falar de modo impensado ou de modo abrupto normalmente leva ao pecado. Falar sem pensar, falar sem refletir, normalmente leva ao pecado. Exatamente o que a Escritura nos ensina. É por isso que nós devemos ver, irmãos, que a modéstia, ela é expressamente necessária para nos preservar na verdade. Não seja rápido em estabelecer valores, rápido em julgar as pessoas, rápido em chegar a uma conclusão. Eu fui procurado certa vez por um colega de ministério que estava vivendo uma crise no relacionamento. E ele contou a história toda dele. E é claro que na história que ele conta, a esposa está toda errada. E é natural que ao falar isso, ele insira ali, eu também tenho erro, eu sei das minhas falhas. E muito estratégico quando você vai falando as coisas, de maneira que você deixa o outro ver que você também tem um pouco de humildade, mas os seus argumentos são destrutivos para a segunda parte. Então, na conversa eu disse então a ele, ouvindo somente você, e se só você falasse a verdade, eu concluiria que você é inocente, mas eu preciso ouvi-la também, para que eu possa formar minha opinião sobre o que está acontecendo. É impossível para mim declarar o que é verdade quando eu não conheço toda a verdade. São princípios básicos na vida, e é muito comum, e você
normalmente numa crise, num relacionamento, quando chega no gabinete, uma parte primeiro, normalmente ele vem para destruir o outro que está errado. Aí a outra parte entra e vai destruir o outro. E você precisa saber que não funciona assim. É necessário que a verdade seja estabelecida, para que você possa dizer o que é e o que não é. Nós devemos falar sempre a verdade. Em qualquer circunstância, a verdade deve ser falada. Agora, preste atenção no outro aspecto que eu quero trazer aqui no que diz respeito à lei do Senhor, irmãos. No que diz respeito à lei do Senhor. Quando nós pensamos na mentira em outro aspecto, quando nós dizemos assim, eu não devo, literalmente, eu devo deixar a mentira e falar a verdade. O que é exatamente a mentira? De onde vem a mentira? Por que eu tenho que abandoná-la? Por que a verdade é algo que está apegado ao meu coração, não a mentira? O que é que, de fato, eu tenho em mente quando a Bíblia tem em mente quando fala sobre isso? Ela mostra as duas maneiras de falar. Lembre-se, João no capítulo 8, nos versos 40 até o 48, Jesus está conversando com os judeus, e os judeus ali declarando que Abraão é o pai deles. E Jesus então diz assim, olha, Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Ele pode fazer isso com essas pedras. Abraão não é o vosso pai. O vosso pai, disse o Senhor Jesus, é o diabo. Por que o diabo? Porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E vocês praticam as obras deles. Ele é mentiroso desde o princípio. O velho homem, irmãos, ele está literalmente apegado às obras da carne, que estão apegados às obras de Satanás. E a mentira é uma marca inequívoca do velho homem. Até mesmo conhecendo a verdade, eles não temem em literalmente suprimir a verdade. O poder da corrupção é tão grande, irmãos, que os homens podem chamar Satanás de pai, porque ele não habita na verdade. A verdade nos distingue literalmente do mundo e dos filhos de Satanás. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, João ainda nos instruindo acerca daqueles que vão habitar a eternidade, diz assim, Apocalipse 21, verso 27, diz assim o texto sagrado: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nessa cidade não habitarão os que praticam a mentira, porque são filhos de Satanás. Onde procede, irmãos, essa mentira? Procede da nossa natureza caída, da corrupção do nosso coração. Procede de Satanás, que ganha força no pecado, na lei e na morte. Por outro lado, quem é Deus? Lá em Deuteronômio 32:4 diz: Deus é o Deus da verdade. Ele é o autor da verdade. A verdade é a sua própria natureza. Aquele que fez o mundo do nada, irmãos, ele apenas, literalmente, se ele mentir, ele deixa de ser Deus, porque é contra a sua própria natureza. Enquanto Satanás, como diz Jesus Cristo em João 8, é da própria natureza dele mentir.
enquanto Deus é da própria natureza de Deus falar a verdade. Assim como o fogo é contrário à água, o inferno contrário ao céu, assim é o mentiroso contrário a Deus, literalmente contrário a Deus. Como já falamos e citamos anteriormente, repito, o maligno é o autor e pai da mentira. Ele arruinou o mundo com uma mentira. Ele arruinou o mundo com uma mentira. Ele disse o quê? Para a mulher ali no jardim do Éden: se você comer do fruto dessa árvore, você será igual a Deus. Ele mentiu sobre Deus. Ele mentiu para os nossos primeiros pais. Ele os enganou. Ele mentiu. E ele vive a mentir. O que é interessante ainda, irmãos, é que ele ainda persiste em mentir e enganar a muitos. É por isso que é dito lá em Apocalipse, no capítulo 20, que o maligno, Satanás, a serpente, será amarrado, e então ele já não mais poderá enganar as nações. Você sabe por quê? Que nós fomos redimidos. Nós estávamos presos por Satanás e ali presos pela mentira. Agora ele não poderá mais enganar o povo de Deus. Como? Porque agora a verdade se revelou. Lembra que Isaías diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Nós que andávamos na escuridão, agora encontramos a verdade. Nós que andávamos na mentira, encontramos a verdade. A mentira, irmãos, ela é literalmente a maldição da sociedade humana. A verdade é o vínculo da sociedade. A verdade mantém os homens juntos, fazendo com que eles possam confiar um no outro. Se há mentira numa sociedade, se o mundo só vivesse da mentira, não haveria possibilidade de andarmos juntos. Nós não confiaríamos um no outro. A mentira, ela corta o relacionamento no meio e subverte o conforto e a vantagem da sociedade. Por isso os mentirosos, irmãos, eles precisam ser lançados fora da sociedade, junto com os outros homens, porque eles são uma peste, uma praga que destrói completamente a sociedade da base até o topo. Um aspecto interessante ainda que nós temos que notar, né, é que a pessoa que mente, irmãos, é uma pessoa, o mentiroso, ele é tratado como alguém desrespeitado pelos outros. Ninguém tem respeito por um mentiroso. Ninguém tem respeito por um mentiroso. Ninguém olha para ele e vê reputação nele. Alguma coisa terrível nessa pessoa. Se há mentiroso, ninguém pode confiar nele. Até mesmo no dia que ele começa a falar a verdade, você diz assim: será que ele está falando a verdade? A mentira transforma o indivíduo em alguém sem respeito nenhum. A mentira é o produto nativo da corrupção da natureza. É o efeito da antiga serpente que deixou dentro dos nossos corações e dentro dos filhos dos homens essa prática. Ela é parte do velho homem, irmãos, do pecado. E somente pela graça do Senhor nós poderemos, como Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. A Escritura vai nos mostrar
A razão aqui poderia ser muita, irmãos. O Senhor poderia apenas dizer o seguinte: deixa a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque eu sou Deus. Já era suficiente. Deus poderia dizer: porque eu sou Deus, você é criatura, e eu mando e você obedece. Ponto, e está resolvido, e quem mentir vai sofrer as consequências. Ou ele poderia dizer: é porque eu sou a verdade. Ele poderia dar muitas razões, porque isso é o bem da sociedade. Mas aqui ele dá uma única razão: porque nós somos membros uns dos outros. Deixa a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Aqui ele está falando, irmãos, da harmonia da igreja, da paz da igreja. Nós, como filhos de Deus, se nós queremos ter harmonia no nosso meio, nós precisamos falar a verdade. E cuidado, irmãos, porque muita gente acha que falar a verdade é simplesmente falar. Porque você pode falar a verdade e pecar ao mesmo tempo. Por quê? Não só, e pode estar até falando da coisa certa em si, mas falou na hora errada, falou para as pessoas erradas. Por exemplo, falar a verdade para alguém que não vai ajudar a resolver o problema de outro, você produz, mesmo falando a verdade, divisão no corpo, porque você fofocou. Veja que coisa, a fofoca foi conduzida pela verdade. Você falou a verdade sobre alguém, para alguém que não tem nada a ver com o caso, e que vai ter uma imagem pecaminosa do outro irmão, sem ter nada a ver com isso. Simplesmente, eu destruo a comunhão da igreja. O apóstolo Paulo então diz: porque vocês são membros uns dos outros. Isso me leva então ao último elemento, irmãos. Eu preciso, sabendo que sou membro da igreja, membro do corpo de Cristo, eu preciso então, literalmente, zelar pelo bem e pela harmonia e pelo bom nome do meu irmão. Se a razão é porque nós somos membros uns dos outros, a preocupação em falar a verdade é preservar o bom nome do meu irmão. Eu já vi coisas assim, irmãos, terríveis na minha caminhada no ministério. Por exemplo, reunião de oração sendo usado para fofocar. Eu tinha me colocado contra a prática que estava levantando na igreja. Algumas pessoas estavam com essa prática na igreja, então eu chamei, exortei, depois preguei sobre o assunto. E aí, então, pararam no primeiro momento e então descobriram uma outra maneira de fazê-lo. Reunião de oração. Aí as pessoas diziam assim: olha, eu estou contando isso aqui na igreja, irmãos, é porque para a gente orar pela pessoa. E eu vi o irmão fazendo isso, aquilo outro, e ele fofocava espiritualmente, falando a verdade sobre alguém, sem a intenção de restaurar o irmão, mas de destruir a reputação dele. Falar a verdade, irmãos, precisa ter sabedoria. Porque eu posso falar a verdade nesse caso e destruir a harmonia da igreja. E destruir a harmonia da igreja. O que o apóstolo Paulo nos ensina nesse contexto, e eu queria concluir exatamente dizendo isso a vocês, irmãos. Nós somos membros uns dos outros. A graça do pacto dispôs os homens a serem amáveis e bondosos para com a humanidade e especialmente com o reino de Cristo. Nós não seremos neutros.
nós colocaremos os nossos ombros para trabalhar pelo Senhor. Nós vamos trabalhar para que o Evangelho avance. Nós vamos trabalhar para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós vamos trabalhar para que haja harmonia. Então, o que depender de mim, eu preciso demonstrar nessa vida que, tendo sido liberto da morte para a vida, agora eu falo a verdade. O texto de Efésios, no capítulo 5, verso 1, que é a última seção desse texto, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós imitávamos o nosso pai, que era o diabo, por isso mentíamos. Agora nós somos imitadores de Deus como filhos amados. O Deus que só fala a verdade. Nós imitamos Ele no modo de falar, no sentido de falar, no objetivo do falar. E nós vamos aprender, irmãos, que isso é para que haja paz no meio da igreja, para que haja harmonia no meio do povo de Deus. Somente isso. Que pecado nos faz mais parecido com Satanás ou com Deus, ou com Satanás? E que modo de vida nos faz mais parecido com Deus, se não literalmente a distinção entre essas duas coisas? Deus é conhecido como o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Satanás é conhecido como mentiroso. A quem nós pertencemos? Como falamos? Abra sua Bíblia comigo, nós vamos encerrar aqui, irmãos, mais uma vez. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. No capítulo 1 mesmo. Versos 8 até o 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deixando os ídolos, vos convertestes para servirdes o Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único, real, cuja palavra é a verdade. No modo como falamos, a quem nós refletimos? O que falamos reflete o que e a quem? É possível que nós, como filhos de Deus, na luta contra o pecado, ainda tenhamos falhas terríveis nessa área. É necessário que você faça morrer a sua velha natureza e se revista do novo homem que se renova em nós em Cristo Jesus. É necessário que você abandone a mentira e fale cada um
com o seu próximo a verdade. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos, Senhor, desafiados pelo Teu Espírito a andarmos em retidão. São tantas falhas na nossa natureza, na nossa conduta, em muitas áreas da vida. O apóstolo escolheu, para iniciar esse processo da mudança de vida, exatamente aquilo que nos diferencia com tanta profundidade das trevas, do engano, da mentira e de Satanás. Ensina-nos, Senhor, Tu que és Deus vivo e o único Deus verdadeiro. Não todos os outros são falsos, são engano. O que um Deus falso pode ensinar? O que um Deus que é a mentira pode ensinar, se não mentira? Mas Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, a vivermos na verdade, para a harmonia da igreja, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa família, para o bem da igreja e para o bem da sociedade. Nós suplicamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.